Vídeo 5. Moisés e o Deus Eu Sou. Chegamos agora à análise de um dos personagens mais marcantes dos textos do Antigo Testamento, Moisés. Moisés foi um sobrevivente da chacina de crianças promovida pelos egípcios contra os israelitas, ao ser colocado em um rio dentro de um cesto de junco. Foi resgatado por uma princesa egípcia e criada como um egípcio, absorvendo toda a sua cultura e religião, provavelmente também o esoterismo. Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instituído em todas as ciências dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Escritores como o egípcio Ahmed Osman afirmam que Moisés adorava o deus Sol, o deus do faraó Akenaton, Atom, e que, por incrível que pareça, os dois, Akenaton e Moisés, seriam a mesma pessoa. Ao ver um egípcio maltratando um escravo israelita, mata-o e foge para o deserto. Neste deserto, o Deus Eu Sou se apresenta a ele e o convoca a guiar o povo israelita em uma jornada suicida para uma terra maravilhosa, que, apesar de ter dito que seria dada, na verdade teria que ser conquistada através de guerras sanguinolentas contra gigantes. Eu Sou se apresenta em cima de uma sarça que ardia, mas não se consumia em suas chamas. Estaria essa entidade sob alguma forma de propulsão que o mantia suspenso sobre a árvore e esta chama que saía do objeto flutuante não queimaria a planta? É interessante que Akenaton também teve uma experiência semelhante, ou seria a mesma experiência. O faraó, também conhecido como Amenhotep IV, registra essa experiência que teve com o seu deus Atom, Nut Kunut, Eu Sou o que Sou, o deus Sol de vários braços neste cântico. E assim ocorreu que, encontrando-se o faraó na caça do leão, em pleno dia, seus olhos avistaram um disco brilhante pousado sobre uma rocha, e o mesmo pulsava com o coração do faraó, e seu brilho era como o ouro e a púrpura. O faraó se colocou de joelhos ante o disco. Ó, disco solar, que com teu brilho ofuscante pulsas como um coração, e minha vontade parece tua. Ó, disco de fogo que me iluminas, e teu brilho e a tua sabedoria são superiores à do sol. Javé então seria o mesmo Atom dos egípcios, ou tudo não passaria de uma enorme coincidência? Também há uma grande semelhança entre o Deus de Israel, Eu Sou, e o Deus hindu Krishna. No livro sagrado, o Mahabharata, é apresentado um diálogo entre o Deus Krishna e o guerreiro Arjuna. Este segundo deseja conhecer de forma mais profunda o Deus que o levava a entrar em uma guerra contra seus familiares. Disse Arjuna: por favor, fale-me detalhadamente de seus poderes divinos, pelos quais você penetra todos estes mundos e mora neles. Responde Krishna: o bem-aventurado Senhor disse: sim, eu lhe falarei de minhas manifestações esplendorosas, mas somente das que são proeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Eu sou o Eu, ó Gudakesha, situado nos corações de todas as criaturas. Eu sou o começo, o meio e o fim de todos os seres. Das letras, eu sou a letra A. Eu sou a morte que tudo devora, e eu sou o gerador de todas as coisas ainda por existir. Eu também sou o criador, mantenedor e destruidor, ou o começo, o meio e o fim de todos os seres. Eu sou o Senhor Shiva. Eu sou o Deus da riqueza. Eu sou o Deus do fogo e as montanhas. Eu sou o Deus da água e das serpentes. Eu sou o controlador da morte. Eu sou o tempo ou a mortalidade entre os remédios, o leão entre os animais e o rei dos pássaros entre os pássaros. Eu sou o começo, o meio e o fim de toda a criação. Ó Arjuna, entre o conhecimento, eu sou o conhecimento do Ser Supremo. Eu sou o sustentador e eu sou onisciente. Eu sou a aposta dos apostadores, a resplandecência do esplendor, a vitória dos vitoriosos, a decisão das decisões e o bom da bondade. Em outros versos do Mahabharata, Arjuna deseja ver a verdadeira forma do seu Deus Krishna. Arjuna, discípulo guerreiro, indaga o Deus Krishna sobre a sua verdadeira forma.
Ó Senhor, você é tal como você disse, apesar disto, eu gostaria de ver a sua forma divina, ó Ser Supremo. O Senhor Krishna diz: ó Arjuna, contemple minhas centenas de milhares de vários tipos de formas divinas, de diferentes cores e aspectos. Mas você não pode me ver com seus olhos físicos, portanto, eu darei a você os olhos divinos, para que veja o meu majestoso poder e glória. Arjuna viu a forma universal do Senhor com muitas mãos e olhos, infinitas e maravilhosas imagens, com inúmeros ornamentos, segurando muitas armas divinas, vestindo guirlandas e roupas divinas, untadas com perfumes e óleos celestes, pleno de todas as maravilhas, Deus de ilimitadas faces por todos os lados. Tendo visto a forma cósmica do Senhor, Arjuna ficou cheio de espanto, e seus cabelos se arrepiaram. Abaixou a cabeça para o Senhor e pediu-lhe com as mãos postas. Arjuna disse: ó Senhor do Universo, eu vejo você e todos os lugares com infinitas formas, com muitas armas, ventres, faces e olhos. Eu vejo você com suas cabeças, claves, discos e brilho radiante difícil de ser contemplado. Tudo ao seu redor cintila com um imensurável brilho e como flamejantes chamas do sol. Vendo suas infinitas formas com muitas bocas, olhos, armas, conchas, pés, ventres e dentes pontiagudos, os mundos tremem de medo. E assim faço eu, ó magnífico Senhor. Eu estou amedrontado e não encontro nem a paz nem a coragem. Ó Krishna, após ver a sua refulgente forma multicolorida tocando o céu, e suas bocas escancaradas com um grande brilho nos olhos, eu perco meus sentidos de direção e não me sinto confortável após ver suas bocas com terríveis dentes brilhantes, como o fogo cósmico da dissolução. Agora comparemos essa passagem do Mahabharata com Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 20. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tive misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Muitas são as passagens em que o Deus Javé se mostra a alguns de seus fiéis, talvez dotando-os de olhos divinos para que eles pudessem ver o seu majestoso poder e glória. Como em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Nunca mais me levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Em Números capítulo 12, versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Ou em Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porém, esse não é o conceito propagado no Novo Testamento, onde Jesus e os seus discípulos rechaçam a ideia de que algum humano tenha visto a glória de Deus. Veja que em João capítulo 5, versículo 37, é dito: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E Jesus disse em João capítulo 6, versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Moisés, ao entrar em contato direto com o seu Deus no Monte Sinai, tem a pele do seu rosto transformada de maneira a resplandecer uma luz. Êxodo capítulo 34, versículos de 29 a 35. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E, saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. A energia que emanava do ser com o qual
Moisés entrou em contato, provocou uma reação na pele do seu rosto, a tal ponto deste refletir essa energia. Entre os manuscritos encontrados em Qumran, no Mar Morto, na Cisjordânia, um deles foi denominado de A História do Universo, sendo tratado como um Gênese apócrifo. Em seu texto há um relato do encontro do Criador com Caim, em que o ser supostamente divino é descrito como um jovem que possuía um forte brilho no rosto. A História do Universo, capítulo 6. Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também o vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amáveis do Criador, que trazia na face um brilho superior ao do sol, mas não ofuscante. Contemplando-o com admiração, Caim exclamou: "Ele é jovem como eu e se parece com o sol." Para promover a libertação do povo israelita do domínio dos egípcios, Javé escolhe Moisés e seu irmão Arão para promoverem um esquisito processo de negociação com o faraó egípcio. O projeto consistia em, primeiramente, solicitar a liberação do povo de forma espontânea e, caso isso não ocorresse, que fossem aplicadas inúmeras pragas a cada negativa. 10 pragas no total afligiram os egípcios. Para o primeiro encontro, Javé se utiliza de um truque de transformação de uma vara, o cajado de Moisés, em cobra. Para os cabalistas, o cajado de Moisés foi um objeto, entre outros, fornecidos por Deus para realizar funções que mudariam o destino do povo israelita. 8 coisas foram criadas no segundo dia da criação, ou seja, o bem, o maná, o cajado, o arco-íris, a arte de escrever, os caracteres da escrita, as vestes e os espíritos destruidores. Esta mesma vara seria utilizada por Jacó para atravessar o rio Jordão e por Davi para matar o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cheixos do ribeiro e pôs-los no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os esotéricos cabalistas propagam que o cajado de Moisés passou de mãos em mãos. De Enoque foi para Sem, filho de Noé, depois para Abraão, Jacó e para o seu filho José, que ao ser vendido como escravo, acabou na corte egípcia. Depois da sua morte, o cajado teria ficado na posse da corte egípcia e de alguma forma chegado às mãos de Jetro, futuro sogro de Moisés. Conta a lenda que Jetro o teria enterrado em seu jardim e que o cajado magicamente se tornou mortal para quem tentasse retirá-lo do chão. Segundo os cabalistas, o motivo para isso é que no corpo do cajado tinha sido entalhado o inefável nome de Deus. Moisés, que era um mestre nas práticas esotéricas, sabia mantras e palavras mágicas que fariam com que o cajado se estabilizasse e pudesse ser manuseado sem provocar danos a quem o manipulasse. Ao conseguir retirar o cajado do chão do seu jardim, Jetro entrega sua filha Zípora como esposa. Jetro entendia que Moisés não era uma pessoa comum e que os seus conhecimentos místicos o tornavam um grande líder. Não há como não associar essa lenda com outra, a do rei Arthur e sua espada mágica Excalibur. Para os cabalistas, este cetro ou cajado sumiu depois da destruição do templo de Salomão e será entregue na era messiânica ao líder mundial que governará o mundo, sentado no trono do reconstruído templo de Salomão, terceiro templo. As profecias messiânicas afirmam que quem governará no templo de Salomão será o anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, condenação, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Algumas passagens bíblicas fazem referência ao cajado como uma ferramenta de produção de mazelas para o povo israelita. Jó capítulo 9, versículo 34. Tire a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Jó capítulo 21, versículo 9. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. E em Lamentações capítulo 3, versículos de 1 a 2. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Javé se preocupa se o truque será suficiente para convencer o faraó a liberar os israelitas, e oferece outro artifício a ser utilizado para reforçar e dar credibilidade ao seu poder diante da corte egípcia. Êxodo capítulo 4, versículos de 6 a 8. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. O fato dos magos do faraó também terem realizado o mesmo procedimento de transformação de um cajado em cobra é uma prova inequívoca de que tal ato não foi um procedimento fruto de um poder divino, mas sim um truque de mágica. Êxodo capítulo 7, versículos de 11 a 12. E Faraó também chamou os sábios e os encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Além do nome de Javé, o cajado tinha gravado em si o nome das 10 pragas que assolariam o Egito. Estas pragas seriam acionadas através da pronúncia destas palavras em rituais místicos que somente praticantes gabaritados teriam capacidade para tanto. No entanto, ao analisar os dados fornecidos nos episódios das 10 pragas que assolaram o Egito, chegamos à conclusão que muitas delas parecem ser fruto de efeitos em cascata, consequência da poluição das águas. A primeira praga foi a das águas transformadas em sangue, com o toque da vara de Moisés, ou ficaram avermelhadas por alguma espécie de contaminação. O feito foi repetido pelos magos de Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Por consequência, as rãs, sem ambiente adequado à vida, saem e infestam as ruas e as casas, segunda praga. Fora do seu habitat natural e diante de um escaldante clima egípcio, as rãs morreram, e assim foi produzida a terceira praga, a peste das moscas. Com as águas imundas, criou-se uma condição propícia para o surgimento de mais uma praga, a dos piolhos. Também é possível atribuir a estas condições tão inóspitas a morte do gado dos egípcios e as úlceras no corpo dos desprotegidos moradores da região. A praga dos gafanhotos foi importada do deserto. Javé se utiliza de uma fonte de vento para direcionar a nuvem de gafanhotos para as plantações dos egípcios. Êxodo capítulo 10, versículo 13. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, levando-os para longe da mesma forma. Êxodo capítulo 10, versículo 19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. A praga das trevas parece ter sido a consequência de uma tempestade de areia, pois é dito que virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Êxodo capítulo 10, versículo de 21 a 23. Como a escuridão pode ser espessa, apalpada
e manter pessoas presas ao seu lugar por 3 dias. A produção da praga da saraiva é algo realmente difícil de explicar. Como foi enviado pedras de gelo junto ao fogo produzido por raios. Êxodo capítulo 9, versículo de 22 a 24. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraivas, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraivas sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. O cajado de Moisés tinha domínio sobre as forças da natureza. Por fim, deixamos a praga da morte dos primogênitos por último, por ser esta uma das pragas mais interessantes de ser analisada. Javé anuncia a morte de primogênitos do Egito entre os humanos e animais, informando que um anjo passará na madrugada pelas ruas e matará a todos. Êxodo capítulo 11, versículos de 4 a 5. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Mas a praga não atingiria as proles dos israelitas. Êxodo capítulo 11, versículo 7. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saiba que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Pois um sinal deveria ser feito em suas portadas, para que o anjo da morte não entrasse nessa residência e praticasse a carnificina. Sangue deveria ser colocado na entrada das casas dos israelitas, para que o anjo da morte identificasse quem deveria ou não matar. Êxodo capítulo 12, versículo 7. E tomarão de sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, batente, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo capítulo 12, versículos de 12 a 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O anjo da morte é denominado de destruidor. Êxodo capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambos as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Esse ser assassino seria Satanás, citado em Apocalipse, pois o termo destruidor, Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, é atribuído ao anjo do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apollyon. Como também em 2 Samuel, capítulo 24, versículo de 15 a 16. Então enviou o Senhor a peste de Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Aruana e Jebuseu. O porquê de assassinar os primogênitos é um grande mistério. No entanto, aos primogênitos também cabe a santificação ao Senhor. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 15. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E o resgate. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Seria possível atribuir ao ser em questão o desejo do sacrifício humano neste contexto, já que os animais que são referidos nestes textos foram oferecidos em holocausto?
Muitas são as passagens que corroboram para o entendimento de que o sacrifício humano também era uma prática nos tempos de Javé. Êxodo capítulo 22, versículos de 28 a 29. Não atrasem em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito. Faça o mesmo com seus bois e ovelhas. A cria ficará com sua mãe durante 7 dias, e no 8º você a entregará para mim. Juízes capítulo 11, versículo de 30 a 31. E Jefeté fez uma promessa a Javé: se entregares os amonitas em meu poder, então quando eu voltar vitorioso da guerra contra eles, a primeira pessoa que sair para me receber na porta de casa pertencerá a Javé, e eu a oferecerei em holocausto. Números capítulo 31, versículo 40. 16.000 pessoas, das quais foi feito para Javé o tributo de 32 pessoas. Após todas as mazelas causadas pelas pragas contra o faraó egípcio e seu povo, os israelitas finalmente ganham a liberdade. Durante a saída dos israelitas do Egito, o faraó vai atrás com o seu exército para eliminá-los nas proximidades do Mar Vermelho, onde eles estariam sem saída. Todo o percurso até o Mar Vermelho foi guiado por uma grande nuvem que acompanhava os israelitas, orientando de dia, se apresentando como uma coluna de nuvem e iluminando à noite como uma coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo de 21 a 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O profeta Ezequiel também descreveria uma experiência semelhante, mas revelando um detalhe interessante. Ezequiel capítulo 1, versículos de 4 a 5. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, ouro brilhante em outras traduções, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres. Encurralados em frente ao Mar Vermelho, os israelitas são acudidos com a utilização do cajado de Moisés. Durante uma noite inteira, Moisés, com a vara levantada, aciona um sistema que faz com que um vento muito forte separe as águas do mar, possibilitando a passagem das pessoas, de animais e de carruagens. Êxodo capítulo 14, versículo 16 a 26. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Javé se revela para o exército egípcio ao ir pessoalmente ao acampamento deles, retirar presilhas que mantinham as rodas dos carros, carruagens, bigas, presas. Como pode um comportamento deste ser condizente com um ser divino? Êxodo capítulo 14, versículos de 24 a 25. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu um campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O sistema que proporcionava a manutenção do vento forte sobre as águas, separando-as, dependia exclusivamente da utilização do cajado de Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 26. E o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Essa situação também se repetirá no futuro, quando Moisés utilizará o cajado para ajudar o seu exército a ganhar uma guerra em Ai. Êxodo capítulo 17, versículos de 9 a 13. Objetos com poderes sobrenaturais fornecidos pelo Deus de Israel a um dos seus escolhidos são expostos em várias situações nos textos das Sagradas Escrituras. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 7 a 8, é uma capa portada pelo profeta Elias que separa em 2 partes o leito do rio Jordão. O apócrifo, o Testamento de Salomão,
trata do envolvimento do rei israelita com feitiços e com seres demoníacos, onde, através do poder do seu anel, com o símbolo da estrela de Davi e de outros artifícios mágicos, Salomão podia controlar as entidades malignas. Em uma dessas sessões ritualísticas, Salomão interroga o demônio do Mar Vermelho, denominado de Abezet-bou. Este ser demoníaco, sob o controle de Salomão, disse: Eu estava presente quando Moisés estava perante o rei Faraó do Egito, e endureci seu coração. Sou eu quem Iames e Lambres, sacerdotes egípcios, invocaram contra Moisés no Egito. Eu sou aquele que lutou contra Moisés com sinais de maravilhas. O interessante é que, segundo o livro de Êxodo, quem endureceu o coração do faraó foi o próprio Javé. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O povo israelita consegue atravessar o Mar Vermelho e é levado ao deserto por seu Deus e Moisés. Depois de desavenças e reclamações por falta de água e comida, Javé resolve atender aos desesperados peregrinos. Um produto vindo dos céus é fornecido aos famintos, o maná. O mais estranho é que esse produto, uma espécie de semente assemelhada ao do coentro e doce como mel, se estragava. Era preciso fervê-lo para eliminar as bactérias que o levavam à situação de putrefação. Êxodo capítulo 16, versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Êxodo capítulo 16, versículos 23 a 24. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozeio, e o que quiser de cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Jesus, porém, em João capítulo 6, versículos 31 a 51, coloca sérias dúvidas sobre a origem divina do maná. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Para muitos estudiosos judaicos, o maná é um produto produzido pelo denominado o Antigo dos Dias, ou seja, Deus. Mas, segundo os escritores britânicos George Sisson e Rodney Daly, que publicaram o livro A Máquina de Maná, o Antigo dos Dias seria uma máquina tecnológica e o maná seu produto final, obtido a partir de algas ou seivas de plantas, que seriam submetidos a alguma espécie de radiação ou energia que viria da Arca da Aliança. As paradas exigidas uma vez por semana, aos sábados, eram para a manutenção da máquina. Assim, o povo de Israel era obrigado a colher o dobro de maná na sexta-feira. O Deus de Israel se mostra em várias oportunidades como estando em alguma forma de meio de transporte aéreo, que ao pousar provoca na área de pouso efeitos de destruição, queimando-a e levantando poeira. Ele fala deste artefato com uma voz potente, e ao pousá-lo é necessário que o local esteja cercado para que as pessoas e os animais que se aproximassem sem autorização não fossem mortos automaticamente. Êxodo, capítulo 19, versículos de 11 a 13. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá, soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Javé viria em uma nave, pousaria no monte causando um estardalhaço no ambiente e depois ficaria aguardando a visita de Moisés e os anciãos.
Êxodo capítulo 19, versículos de 18 a 19. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Todo aquele ser vivo que ultrapassasse o limite estabelecido seria morto por um sistema automático de defesa. Êxodo, capítulo 19, versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, ferido com seta. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Moisés sobe ao monte Sinai junto a 70 anciãos, e lá recebe segredos cabalísticos, segundo os próprios cabalistas. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E, ao contrário do que muitos pensam, conseguem ver a imagem do seu Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que pavimentação de pedra de safira. Neste momento, Javé passa para Moisés documentos escritos com os mandamentos. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Em 2 tábuas de pedras foram escritos os 10 mandamentos. A curiosidade sobre isso é que a caligrafia de Deus é reconhecida como se antes ela já tivesse sido observada. Êxodo capítulo 32, versículo 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Moisés desce do monte, apresentando em seu rosto um efeito luminoso, obtido devido ao contato direto que teve com a entidade denominada de Javé. E ao se deparar com a adoração a um ídolo em ouro, um bezerro, onde teria ocorrido provavelmente um ritual sexual, já que eles estavam nus, Moisés se ira e quebra as tábuas onde estavam escritos os 10 mandamentos. Os rabinos estudiosos da Torá afirmam que, ao olhar para as tábuas, Moisés teria notado que os escritos gravados nelas não mais existiam. As letras que lá estavam agora flutuavam pelo ar, e as tábuas agora não passavam de pedras, sem valor algum. Segundo os textos, Moisés promoveu diante desta situação uma grande carnificina, matando aproximadamente 3.000 homens. Moisés lavra 2 novas pedras a pedido do seu Deus, que novamente escreve os 10 mandamentos nelas. Um objeto espetacular é construído sob a orientação técnica do Deus de Israel, a Arca da Aliança. Tal arca teria muitas outras funções, além de servir como depositório para porções do maná, ou mesmo a suposta máquina que o produzia, o cajado de Moisés e as novas tábuas dos mandamentos. Ela também realizaria funções extraordinárias, como servir de aparelho de comunicação entre Javé e seus adoradores e atuar como uma arma de guerra poderosa. Para muitos analistas, a arca seria como um aparelho de telecomunicação, com projeções holográficas ou de realidade aumentada, onde os seus súditos podiam ver a imagem do Senhor se materializando na tampa da arca, ou propiciatório, entre os 2 anjos de ouro. Êxodo capítulo 25, versículos de 10 a 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca da aliança foi levada em muitas batalhas, o que, segundo os textos, lhe garantiam a vitória. Quando ela não estava no meio deles, a derrota era certa. Na guerra de Jericó, o muro da cidade teria sido destruído com a ajuda da arca, que amplificou os gritos dos soldados de Israel e os sons produzidos por trombetas, promovendo uma alta vibração sonora, o que levou a muralha a se desmoronar. Josué capítulo 6, versículos de 13 a 20. Aos que entravam em contato com o artefato sem a devida proteção, muitos eram os danos causados, doenças, chagas, tumores e até mesmo a morte. Diante das situações desfavoráveis que afetavam o povo no deserto, com a escassez de alimento e água, ocorre uma revolta contra Moisés e seu Deus.
O maná é tratado como um pão vil. Diante da revolta, Javé envia serpentes ardentes para matá-los. Moisés então suplica ao seu Senhor pelo seu povo e Javé orienta-o a construir uma serpente de metal, que curariam os que para ela olhassem. Jesus, no entanto, pronunciou algo bastante revelador, que pode ser associado a esta situação facilmente. Lucas, capítulo 11, versículo 11. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Depois de todas as situações desfavoráveis, Moisés morre sem ter o direito de entrar na terra prometida, que foi a motivação para toda essa empreitada. O comando dos descendentes destes, que se aventuraram no deserto, fugindo do cativeiro egípcio, foi posto nas mãos de seu sobrinho, Josué. Todos morreram, menos Josué, Calebe e os filhos que nasceram durante os anos de fuga.